Boa noite, boa noite. 19h30, quarta-feira chuvosa em Chapecó. Chuvinha aguardada, né? Todo mundo ansioso pelo inverno já. E nós aqui para mais uma live. Vou aguardar o pessoal entrar, dar uns minutinhos. Vou mandar uns convites aqui. Convidar algumas pessoas. Bem-vindos, bem-vinda. Olá, boa noite. Hoje o tema tá bem interessante. Acho que todos os temas que nós trazemos são bem interessantes, porque tudo está relacionado ao nosso dia a dia, convivência familiar, né? Mas este em especial, né? O desafio em educar as crianças hoje, os conflitos na educação moderna. Acho que é um tema que interessa a todos os pais, né? Pais e filhos também. Então, vamos lá. Aguardar o pessoal entrar e já vamos iniciar. Vou dar 5 minutinhos. Olá, meus amigos, de longe, de perto, bem-vindos. Tô aqui no meu Shima. Enquanto vocês entram, eu vou tomar uma cuia. Boa noite, meu amigo. O Léo. Nosso amigo Leopoldo de Curitiba, saudades também, estivemos aí não há muito tempo também, né, mas já faz um mês, muito bom revê-lo, sejam bem-vindos, vamos aguardar aí o pessoal entrar, vamos falar hoje sobre a educação neste mundo atual, né, um desafio para os pais. Bem-vinda, Odete. Dona Cleo, minha amiga, professora também. Ah, não, mas esse Shima não foi a Dona Neide que fez. Dona Neide hoje não fez. Saudade do Shima dela, né? Não, hoje esse chimarrão aqui fui eu que fiz. Boa noite, meus amigos que estão entrando agora, nossos clientes, nossos amigos queridos. Sejam bem-vindos. Eu vou iniciando agora, vamos falar aqui. Oi, meu compadre André Jonas, bem-vindo, o Roberto Júnior. Nós vamos falar hoje sobre a educação nos tempos modernos, a educação atual, né? Os desafios que os pais estão enfrentando hoje com a educação dos filhos. E os desafios da escola também, dos professores, né? Não foi citado ali no enunciado da live, mas os professores também estão enfrentando um desafio bem grande, né? Então vamos falar sobre isso e se vocês tiverem perguntas, façam, que será uma satisfação poder responder. Assim a gente interage também. Então hoje nós estamos vivendo um tempo bem diferente, né? E até inclusive vale a pena citar aquela minissérie da Netflix, Adolescência. Então eu super indico assim para os pais de adolescentes, de crianças, né, que assistam, porque é um pouco forte, mas bem importante para que a gente desperte e veja o que os nossos meninos, nossas meninas estão fazendo trancados no quarto. Então é bem a realidade do que está acontecendo agora, né? A gente fala muito com o nosso filho já passou essa fase, graças a Deus, né? Não foi também tão simples, assim, foi desafiador, né? É um tempo diferente do que nós vivemos, né? E a gente sempre conversa sobre isso, assim, do quanto tá difícil hoje, né? O nosso filho hoje já vai fazer 20 anos esse ano, então ele já passou essa fase. E a gente conversa até com ele sobre isso. O quanto é difícil, o quanto é diferente hoje educar crianças, educar adolescentes, né? Qual a medida de dureza que a gente precisa ter, de firmeza com os nossos meninos, nossas meninas, porque como a gente vem de uma geração onde os nossos pais foram bem firmes, bem exigentes, muitos da nossa idade querem ser diferentes, querem ser melhores. Eles dizem que vão dar para os filhos aquilo que eles não tiveram.
e acabam que a educação passa a ser muito flexível, eu diria muito amiguinho do filho, né? Então eu ouço pessoas dizerem, eu vou ser amiga da minha filha, porque minha mãe não foi minha amiga. E eu digo assim, ó, graças a Deus que a minha mãe não foi minha amiga. Porque amiga eu construí, amizades eu construí na escola, eu construí na vida, eu construí no trabalho, eu construí no dia a dia. Mas mãe é só uma, né? Então, o filho, a criança, o adolescente, eles imploram hierarquia. E os pais que se colocam como amigos, isso é uma educação muito aberta, realmente. Os pais que se colocam como amigos dos filhos, eles saem do lugar de pais. E essas crianças ficam sem um norte, elas ficam sem hierarquia. E este é um dos motivos de estar tão difícil hoje, tá? Este é um dos motivos. Porque uma criança, ela nasce, ela não tem um direcionamento, ela não sabe para onde vai, ela não sabe os limites, ela não sabe nada. Cabe aos pais, aos cuidadores, né? Pais ou responsáveis, enfim. Se é uma criança que não pode ser educada pelos pais, vale da mesma forma que eu estou falando, tá? Aos cuidadores, tios, pais adotivos, tá? A hierarquia precisa ser bem posicionada ali. A criança precisa ter uma referência do que é certo, do que é errado. Ela precisa saber para onde ir, ela precisa saber o que ela pode, o que ela não pode, né? E hoje a gente vê justamente por uma geração que cresceu com pais bem rígidos, né? Então a gente veio de um extremo para outro agora. E o desafio é encontrar o caminho do meio. É isso aí, um desafio bem grande. Pessoal, o meu áudio tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Acredito que sim, né? Senão alguém já teria falado. Então vamos lá. Nós viemos, como eu mencionei, os pais e filhos estão perdidos em suas funções, impossibilitando posições de hierarquia e de funções. Estão perdidos, na verdade, no lugar de cada um, né? E aí, consequentemente, nas funções. Porque, obrigada, que bom que tá bom o áudio. Então, quando nós estamos em nosso lugar, no sistema familiar, eu consigo ser forte e consigo exercer a minha função de mãe, né? No meu caso, com o meu filho, eu sou mãe. Com o meu marido, eu sou mulher dele, eu sou esposa. E você saber o seu lugar no seu sistema familiar, fica muito mais fácil de você se posicionar e exercer o seu papel, a sua função. Por que está todo mundo perdido? Justamente por aquilo que eu mencionei. As pessoas querem ser amigos, querem uma educação positiva, né? A tal da educação positiva. A criança, ela desde pequena, né? A criança ela precisa saber o limite, ela precisa saber a gravidade das coisas que ela faz. Você não pode, por exemplo, uma criança que está roubando um chocolate, você falar com tom calmo, meu amor, isso não pode. Porque neste tom calmo, essa criança não vai perceber a gravidade do que ela está fazendo. E ela vai fazer isso de novo. Então, é preciso, conforme a gravidade do que acontece, do que aquela criança faz, é preciso que os pais se posicionem correspondente. Então, ser mais incisivo, ser mais firme, para que aquela criança, opa, o que eu fiz foi sério. Opa, eu não posso fazer mais isso. O pai ficou muito bravo, a mãe ficou muito brava, né? Então, essa educação positiva tem que tomar cuidado, assim, até que ponto, né? Você não sai do teu lugar de mãe, você não sai do teu lugar de pai e acaba ficando amiguinho do teu filho e não deixando ele perceber o que ele tá fazendo, se é grave, se não é, né? Porque se tudo você falar no mesmo tom de voz, ameno, ele não vai perceber. Às vezes a gente precisa ser mais firme, né? O que não quer dizer que a gente deva repetir alguns padrões que talvez nossos pais, nossos avós, né, fizeram de forma inconsciente, repetiram, né? Então a gente vem de gerações que apanham muito. E aí eu ouço muito assim, eu apanhei, mas sobrevivi, apanhei, mas tô forte aqui. Sim, mas tudo precisando de terapia, né, gente? Todo mundo precisando de terapia, com queixa de pai e mãe,
com a carência afetiva, a dependência emocional. Por quê? Porque a criança não pode sofrer agressão, tá? Então, nossos pais, nossos avós vieram de tempos bem difíceis. Eles não tinham o nível de consciência e o acesso à informação que nós temos hoje. Então, quando você se vê diante de uma criança que você perde a paciência, que você vai para agredir, perceba que você está na tua criança que foi agredida. E você só vai repetir um padrão doloroso que doeu para você. Então, a gente pode fazer diferente sem combater o que os pais fizeram. A gente pode fazer diferente, não é melhor nem pior, é diferente. Porque temos mais consciência, temos acesso a informações que os pais não tiveram. É um tempo mais fácil, dá para fazer diferente. Nádia, não há muitos adultos com traumas e dores da criança interior e não conseguir se tornar adultos. Mas há muitos adultos com traumas e dores da criança interior não conseguir se tornar adultos. Sim, exatamente. Então, nós somos uma geração que a grande maioria tem muitos traumas na sua criança, né? E aí, quando a gente tem filhos, a nossa geração teve filhos, o que aconteceu? Quando eles tiveram seus filhos, os filhos nasceram, automaticamente cada um vai para a sua criança. Então, o nascimento de um filho te remete ao teu nascimento. O nascimento, a idade, a infância do teu filho te remete à tua infância. A adolescência do seu filho te remete à tua adolescência. Então, por exemplo, se você é mãe de uma menina e você teve uma infância difícil com sua mãe, com seu pai, você apanhou muito, ou algo grave aconteceu na sua infância que te traumatizou, quando a sua filha, por exemplo, chegar nessa idade, pode acontecer de você acessar informações suas inconscientes relacionadas ao que você viveu na idade que a sua filha está. Então, é preciso ter essa consciência, porque senão você vai, de olhos fechados, educar essa criança. Só vai repetir o sofrimento que você teve. Então, olhe para a tua criança interior. Os filhos, eles são uma excelente oportunidade de cura da nossa criança interior, do nosso adolescente. Se você teve uma adolescência muito difícil, se você é um homem e você tem um filho menino, e você teve uma adolescência muito difícil e uma convivência muito difícil com seu pai, automaticamente, quando o teu filho chegar na adolescência, será um espelho para você. E vai te trazer dor e vai trazer conflitos com o seu menino. Então, é importante que você olhe para a sua relação com o seu pai. As crianças reproduzem padrões mentais da sociedade. As emoções precisam ser vistas pelos pais. Sim, elas reproduzem tudo, né? Os pais precisam estar muito atentos. Eu falo assim, ó, é bem mais fácil você educar uma criança batendo. Porque é mais rápido. Eles não têm medo, eles não têm respeito, eles têm medo. Então, por medo, eles vão te obedecer. Mas não quer dizer que é mais eficaz, pelo contrário. Aí vai criar outra geração, desenvolve outra geração traumatizada, como a nossa, né? Os nossos pais viveram um tempo difícil. Eles não tinham tempo para conversar, eles não tinham energia para conversar, eles estavam correndo atrás de fazer acontecer para não faltar nada para nós. Então, é claro que eles perdiam a paciência fácil, né? Eles também tinham muitos traumas, eles também foram crianças, né? A Cleo tá dizendo que as crianças manifestam as emoções dos pais, sim, né? Então, nossos pais também foram crianças. Então, eles repetiram o que fizeram para eles, de forma totalmente inconsciente, pensando sempre no melhor para nós. Deu certo, né? Somos adultos de bem, de valor, de força, vamos ficar com o que é de bom e tá ok. Mas a gente pode fazer diferente com nossos filhos agora. Só que dá mais trabalho, dá muito mais trabalho. Então a gente sempre conta a nossa experiência com o nosso filho, eu e o Edson, que o Vitor tem 20 anos, vai fazer 20 anos e nunca apanhou, nunca. Mas deu um trabalho. Por quê? Porque tinha que ter conversas longas, gente, conversas de 2, 3 horas com ele. Principalmente na adolescência, na infância não. Também não posso reclamar, ele foi um menino, sempre foi um menino fácil de lidar, graças a Deus, né?
talvez porque cresceu nas constelações, com 4, 5 aninhos ele já estava em workshop de constelação, né? Tava lá no cantinho, a gente acha que eles não prestam atenção, eles prestam atenção em tudo, né? Então ele cresceu, obviamente, com outra consciência. Mas na adolescência houveram situações difíceis também, porque é um desafio para o adolescente, para a criança, a transição para a adolescência e para os pais também, né? E automaticamente a gente também entrou num dilema ali, né? Até que ponto tem que ser mais firme ou não. Mas foram muitas conversas, de 2 a 3 horas de conversa, pelo menos cada 15 dias a gente fazia, precisava, né, dessas conversas. Mas valeu muito a pena, porque ele é um jovem bem amoroso, responsável, e valeu muito a pena desta forma, tá? Eu sei que não é do mesmo jeito para todo mundo, que depende de cada criança, que depende de cada, né, do que cada pai também já se trabalhou, que carrega, enfim, né? Eu sei que não é uma receita de bolo que é igual para todo mundo, tá? Eu conto a nossa experiência, assim, que valeu muito a pena. Ele nunca apanhou, a gente nunca sentiu de fazer isso, porque a gente tem a responsabilidade de fazer diferente hoje, porque o nosso tempo é bem mais fácil que os nossos pais, né? Deixa eu só ver as perguntinhas aqui. O Léo tá dizendo aqui, você me ajudou a olhar para a minha criança e isso possibilitou qualificar a minha relação com meu filho, tornando possível ocupar o lugar de pai e de filho. Que lindo! É maravilhoso, gente, quando nós conseguimos olhar para nossa criança, a gente se torna mais adulto, a gente adultece, tá? Quando você reconhece aspectos da sua criança interior ferida, que está interferindo na sua vida adulta, principalmente na sua função de pai, você consegue integrar essa sua criança interior e você consegue exercer a sua função de pai com mais responsabilidade, maturidade, né? Eu sempre digo assim, nossos filhos precisam de pais adultos para referência, né? Houve cura para ambos através da constelação. Sim, quando o pai se cura, o filho se cura, né? Automático. O pai se cura, o filho se cura. Que maravilhoso isso. A constelação sempre esteve muito presente na minha vida, do Edson, há muitos anos já. Então, o Vitor foi privilegiado por isso, ele cresceu nesse meio, foi mais fácil, né? Então, eu aconselho, assim, os pais, adolescente tá difícil, a criança tá difícil, gente, vamos constelar. Agenda uma constelação, sabe? Nós atendemos tanto com constelação em grupo quanto individual, agenda uma constelação, não deixa essa criança, esse adolescente sofrer, gente, não deixa. Por quê? Porque é egoísmo teu, tá? Quando um adolescente e uma criança tá sofrendo, são os pais que têm que olhar, e se os pais não querem olhar, essa criança vai continuar sofrendo. Você quer isso pro seu filho? Não. Então a constelação é a melhor forma da gente conseguir ajudar os nossos filhos hoje, sabe? Ou busca terapia também ajuda, né? Mas um comportamento difícil de um adolescente tem algo que os pais precisam olhar ali. Tem, gente, precisa olhar, tá? Então, voltando aqui à relação familiar, né? Pai, mãe, filhos. É importante que cada um ocupe o seu lugar. E uma coisa que acontece muito na família, acontece muito dessa desordem familiar, é quando, por exemplo, a mãe tem um poder muito grande, tá? A mãe que traz harmonia para o lar. Se a mãe tá alinhada com o seu lugar, ela está no seu lugar de força, como mulher, como mãe, é muito mais fácil da família estar em harmonia, tá? E os pais conseguirem educar esse filho. Agora, os pais precisam ser cúmplices na educação do filho. Agora, se a mãe, ela acaba se tornando cúmplice dos filhos contra o pai, isso dá uma bagunça, gente. E é o que mais nós vemos nas constelações. Por exemplo, um filho adolescente, um menino que está com problema com o pai, e a mãe nos busca, porque precisa de constelação para ver se o marido muda, porque ele não sabe lidar com o menino. Geralmente são essas falas, ele não sabe falar, ele grita e tal, ele já fica nervoso, né? Então, o que está acontecendo ali? Está acontecendo que a mulher, ao invés de ser cúmplice do marido, ela se tornou cúmplice do menino. Porque ela entende que esse pai não sabe ser pai, porque ele não fala com o menino como ela fala. Acontece que ela é mãe, ela não é pai, ele não vai falar como uma mãe. O teu marido vai falar com o teu filho como um pai.
E existe uma diferença muito grande aí. E esse menino precisa de pai e de mãe. Se você interfere, vai ter problema. Então, se você confia no teu marido, você confia no homem que está do teu lado, no pai que você escolheu para os teus filhos, você precisa soltar seus filhos para o pai, principalmente os meninos, né? Os filhos adolescentes, os meninos precisam do pai, os meninos não devem ficar na esfera da mãe. As meninas precisam da mãe, elas não devem ficar na esfera do pai. Então, existe essa dinâmica também que acontece, né? Da polaridade inverter. Quando a menina é muito do pai e o menino muito da mãe. Vocês estão pegando aí, gente? Estou falando muito rápido. Qualquer dúvida pode chamar, pode perguntar, tá? Então, essa educação de hoje, que a gente percebe que é desafiadora, muito pela falta de saber o seu lugar, né? E a sua função dentro do sistema familiar. A mãe é a mãe, mãe é colo, mãe é aconchego, mãe é harmonia dentro de casa, tá? Pai é mundo. Por isso que os filhos precisam do pai para ir para o mundo. O que quer dizer que pai é mundo? Mundo exige disciplina. O mundo não vai ser como um colo de mãe. O mundo vai ser duro com seus filhos. O mundo é duro. O mundo traz muitas dificuldades. O mundo não facilita as coisas para gente. E o pai é exatamente isso. Ele não facilita as coisas. Ele exige disciplina. Ele é rígido, né? Por isso que os filhos precisam do amor de pai também, para que eles cresçam e se tornem adultos fortes, né? Porque senão se tornam aqueles adultos infantilizados e frágeis, que não têm força para ir para o mundo. Então, uma pessoa que não teve o amor, a mãe não deixou ter esse amor do pai, acaba se tornando um adulto muito frágil, sem força para ir para o mundo, tá? Então, é preciso saber o lugar de cada um. A mãe é a mãe, ela fica no lugar de mãe. Quando o pai está educando, ela não se mete. Eles podem até talvez não concordarem 100% com a forma que um educa o filho, outro educa, mas eles vão conversar entre os dois e vão chegar num meio termo, tá? Porque ela vem de um sistema e ele vem de outro. Então, eles chegam no meio termo sobre isso, mas em particular longe dos filhos. Perto dos filhos, essa mulher sempre vai defender o marido, ela não vai defender os filhos. Se você vive com um companheiro que é agressivo e que bate nos teus filhos, você separa, tá? Aí é outra história. Agora, se você vive com um companheiro que é um homem de respeito, mas é um homem mais firme, tá? Ele não é abusivo, ele não é agressivo, ele só é firme. É porque o teu filho precisa desse pai firme, esse pai rígido, e foi você que escolheu. Então, cada um precisa do pai que tem, né? Do pai que a mãe escolheu. E nós mulheres precisamos ter essa consciência de deixar nossos filhos pro pai, tá? Dói, eu sei, eu sou mãe de menino. E o Edson sempre foi mais rígido do que eu. Embora eu sou um pouco também, mas eu sou mãe. Então, na adolescência foi um desafio para mim também, poder entender isso, entender que o meu filho precisava do pai dele do jeito que o pai dele é. E quando eu entendi isso e saí do meio dos dois, porque eu também tive momentos de estar entre os dois, tentando apaziguar, tentando amenizar, como muitas mulheres fazem, né? É normal as mulheres fazerem isso, mas a gente não pode. Quando eu me vi nesse lugar, eu saí, porque eu vi que eu piorava a situação, eu estava causando conflitos entre eles. E aí quando eu saí, eles se acertaram. E eles têm uma excelente relação hoje de pai e filho. Porque eu não tô mais no meio. Eu fico só no meu lugar. É maravilhoso, é leve, é bonito de ver. E o menino cresce forte com a força do pai, né? Então são os filhos, as crianças que dentro de casa tiveram educação de um sistema familiar, de um pai e uma mãe que estava no seu lugar, que está no adulto e não na sua criança ferida. Um pai e uma mãe que se respeitam no seu casamento, que são cúmplices como marido e mulher e como pais na educação dos filhos, essa criança certamente não vai dar trabalho. Ela não vai dar trabalho na escola, para os professores, ela vai ter respeito à hierarquia, porque ela aprendeu isso dentro do lar, dentro de casa, com o pai e a mãe, né? Então a gente precisa ter esse posicionamento firme diante dos filhos, sem querer ser amiguinho. Deixa eu
ver se tem mais falas. Ai, que eu não tinha visto. Foi lindo chegar na sala e ver as minhas fotos de criança e de toda a turma. A sala estava decorada de puro carinho, a energia de amor estava presente. Sim, nós tivemos, inclusive, Leopoldo, neste último final de semana, este mesmo módulo de cura da criança interior. E, gente, foi incrível. Os nossos alunos que estão aqui na live podem comprovar isso. Foi cada vez, a gente já fez várias vezes, né, esse movimento, esse módulo de aprofundar na cura da criança. E cada vez que a gente faz, assim, é emocionante demais. A nossa criança, ela vive dentro de nós de uma forma que a gente desconhece. E ela, quando não é reconhecida, a criança no mundo adulto faz bagunça. Por isso que é importante a gente reconhecer, olhar para a nossa criança. Quando eu digo olhar para a nossa criança, é olhar para a tua infância, acolher a tua criança, que ela está esperando algo, ela espera dos pais, ela espera carinho, afeto, ela espera o que ela sentiu que faltou na infância. Mas aquilo que faltou na infância é responsabilidade nossa dar para nossa criança. Não é responsabilidade de ninguém mais, porque nós somos adultos. Nós precisamos dar à nossa criança aquilo que faltou. Então, você se dá amor próprio, você compra aquilo que você queria ter ganhado lá, né, de presente quando era criança, você vai e compra, tá? Então, é isso que a gente aprende, e realmente esse módulo aí que o Leopoldo mencionou é mágico. O curso de constelação que fiz com você e com a Edson foi um marco na minha vivência. Trouxe-me grande sabedoria. Que bom, fico muito feliz. Você já é uma pessoa muito sábia e muito estudiosa. Que bom que a gente pôde contribuir também. E quando o filho tem a ausência do pai, se essa ausência é porque o pai sumiu no mundo, é porque o pai faleceu, depende, né, dessa ausência. Se o pai sumiu no mundo, precisa talvez de uma constelação para compreender essa dinâmica entre o pai e a mãe, para ver por que esse pai precisou sumir no mundo, né? Porque muitas vezes acontece da mãe tomar o filho para ela. A mulher tem esse poder. Quando a mulher toma o filho para ela, o homem não consegue se aproximar e ele realmente some no mundo. E ele também pode ter os motivos dele com o sistema familiar dele, né? Então, como que a gente faz com o filho, né? O filho que tem ausência do pai. Como mãe, você precisa separar a tua relação com o pai da criança. A tua relação de mulher, de homem e mulher. As tuas dores, e é bem difícil de fazer isso. A maioria, né? As mulheres não conseguem fazer isso. Mas seria o ideal, separar e pro filho passar para ele as virtudes do pai dele. Porque um dia você se apaixonou, né? E você teve esse filho. Então, esse homem alguma virtude tem. É preciso olhar para isso também, porque senão você olha só para as dores. Quando a mulher tem muita mágoa do pai, do filho dela, ela acaba direcionando essa mágoa e essa dor para o próprio filho. E o filho sente, tá? Então, eu sempre falo assim que é muito importante que a mãe possa dizer para o filho que ela ama 100% essa criança, ama inclusive o que lembra o pai dele. E é difícil, né? Então é preciso, primeiro sobre pais ausentes, é preciso saber qual o motivo da ausência. E sempre é interessante constelar, tá? Para ver se foi a mulher que tomou, a mãe que tomou. Quando eu digo tomar é assim, ó, aconteceu um problema no casal quando ela engravidou, quando o bebê nasceu, que a mulher entendeu que aquele homem não seria um bom pai, ou que ele de alguma forma rejeitou, enfim. Qualquer atitude pode fazer com que essa mulher, por proteção ao bebê, ela tome para ela o filho. Ela diz inconscientemente, eu não preciso de homem, eu dou conta sozinha, eu sou pai e mãe. Quando a mulher faz isso, o homem perde o acesso. Eu já vi isso em muitas constelações, centenas, tá? Da mulher tomar o filho para ela e o filho perdeu o acesso ao pai, o pai perde o acesso ao filho e não consegue se aproximar, o pai não consegue, sem autorização dela. O que às vezes a gente consegue é quando o filho é adulto já, que vem constelar, que é identificado que isso aconteceu com ele, a gente orienta que vá buscar o seu pai, independente da autorização da mãe ou não, que busque o seu pai, né?
mas nem sempre é possível, porque a lealdade à mãe é muito grande e os filhos têm dificuldade de trair, né? Inconscientemente eles se sentem traindo a mãe. Se a mãe tem muita mágoa do pai, eles escolhem a mãe. Eles sempre vão escolher o que eles sentirem que é mais frágil, né? Então é por isso que é muito importante a gente ser adulto o suficiente de deixar nossos filhos fora das nossas dores em relação ao nosso companheiro, tá, mulheres? Porque eles pagam um preço caro por isso. Vamos ver se tem mais pergunta. Esse comportamento exige um nível de maturidade dos dois. Sim, um comportamento dos pais, né? Em relação ao filho, de ficar cada um no seu lugar, exige muita maturidade. Por isso que a gente fala assim, é preciso acolher a nossa criança, olhar para as nossas dores da nossa infância, para que a gente consiga ser pais conscientes e consiga educar crianças, adolescentes, formar adultos conscientes, adultos amorosos, né? Crianças fáceis de lidar. A gente sempre fala assim, toda criança, ela é saudável e ela é fácil de lidar. Toda adolescente é saudável e fácil de lidar. Se o seu não está assim, tem algo que você, mãe, você, pai, precisa olhar. Não são eles. Não são eles. Somos nós sempre, tá? Quando alguém nos procura, meu filho tá me dando trabalho, a gente sempre orienta, vem você constelar, vem você olhar para isso, o que teu filho quer te mostrar com esse comportamento, tá? A adolescência, ela é uma fase um pouco mais difícil pela alteração hormonal, então é normal que os meninos, as meninas, na fase da adolescência, que eles mudem o humor constantemente, eles oscilem, isso tá tudo certo, eles não serão as mesmas crianças mais, porque eles precisam desse movimento para poder se tornar adultos. Então, é um romper com a criança ali, né, com a infância, para poder se tornar adulto. Isso é doloroso para os filhos, é doloroso para os pais também. Mas é muito importante que isso aconteça, porque senão fica na esfera da criança ali, fica infantil, né? Então, eles precisam crescer. O que não é normal é um adolescente que se agride, né, que se machuca, um adolescente depressivo, um adolescente, enfim, adolescente com problemas, não é normal. Tem que olhar para os pais. Os pais precisam, adolescente, tu não pisca, tá, gente? Presta atenção que eu vou falar agora. Adolescente, você fica de olho. Comportamento difícil, comportamento agressivo, comportamento com tendência a se machucar. Pais, por favor, busquem ajuda, busquem terapia, busquem constelação, vão olhar o que esse filho quer mostrar para você. Porque o adolescente, ele tem um impulso muito grande, quando ele entra na adolescência, quando sai da criança e essa transição para a adolescência, de querer salvar o sistema, de olhar aquilo que precisa resolver a nível de alma, a nível inconsciente, que eu digo, né? E querer resolver. E isso, às vezes, dá problema. Então, por favor, pais, não achem normal, porque adolescente fica só trancado, tá? Eu sei, é uma geração hoje que eles... Puxa, é uma geração, assim, que não teve o que nós tivemos. Nós fomos a última geração que soube se divertir de verdade, né? Porque a gente, se queria ver um amigo, a gente ia até a casa e visitava, né? Hoje eles não têm mais esse contato, esse afeto, esse abraço, porque a internet, né? Então eles conversam tudo pela internet, eles estão o tempo inteiro se falando, mas eles não têm o abraço, não desenvolve esses hormônios, né? Que o abraço traz pra gente, esse aconchego, o toque, eles não têm isso. Pela internet não tem. Então isso com certeza vai prejudicando também no desenvolvimento de afeto, de amorosidade, né? Eles vão ficando mais evasivos, eles vão ficando mais distantes, eles não sentem a necessidade do toque. E aí, quando a gente vai dar um abraço, eles estranham, né? Então, mas não é culpa deles, é a era, né? Nós vivemos na era digital, na era da informática,
E os nossos filhos, hoje, a gente precisa olhar com carinho, com respeito também, porque eles nasceram nessa era, não tem o que fazer. A gente não tem como obrigar eles a fazer o que a gente fazia do jeito que a gente fazia, né? Se a gente for analisar, se nós tivéssemos na nossa época o acesso à informática, o acesso à internet que eles têm, a gente faria do mesmo jeito, né? Então, o que cabe a nós como pais é orientar, é estar atento, é cuidar o que eles olham na internet, é ser presente, olhar, enxergar, porque às vezes a gente olha e não vê, tá? Às vezes os pais estão tão envolvidos com outras coisas que acham que porque o filho está dentro de casa, ele está seguro. E talvez ele não está seguro dentro do quarto dele. Tem que ver o que ele está fazendo, né? Lembramos também da epigenética e da mesologia, meio ao qual vivem. Sim, exatamente. A epigenética diz, né, que nós carregamos a nossa herança dos pais, dos nossos ancestrais, nós carregamos pela epigenética tudo aquilo, hábitos, costumes, emoções, né, que eles viveram, nós também carregamos dentro de nós, tá? Então, por isso que eu falo, assim, da constelação, né, porque muitas vezes um comportamento difícil, alguma questão ali mais pontual com o filho, tem a ver com aquilo que ele está carregando, que ele não precisa mais, pela epigenética mesmo. E o meio que vive é isso que eu estava mencionando agora, né? Que é essa era digital, que não tem como a gente negar que ela veio para ficar, que é desse jeito, que nós também estamos nela, inclusive conversando agora, né? Então, ela tem muita coisa boa, porém, com os nossos pequenos, nossos adolescentes, nossas crianças, nós precisamos estar atentos. E dá trabalho conversar, dá trabalho explicar, tem que ser respeitoso, porque se você não trata teu filho com respeito, tá ensinando ele a buscar desrespeito nas relações que ele tiver quando for adulto. Por isso a constelação é tão importante, pois nos possibilita enxergarmos além do superficial. Exatamente, a constelação ela traz à tona muito pontualmente aquilo que tem por trás de um comportamento difícil. Então, constelação não é uma terapia, né? Como muitas pessoas acreditam, até algumas pessoas falam, né? Uma sessão de constelação não são sessões. Constelação não se faz sessões, constelação é uma intervenção, tá? Ela é muito pontual e muito profunda, você não deve ficar fazendo toda hora, né? Então, você vai fazer uma constelação para um tema específico que já vai reverberar e trazer efeitos em todo o sistema familiar. Depois de um tempo, de uns 2 meses, se sentir necessidade, pode fazer outra. Mas não é algo que você fica mexendo toda hora, tá? A gente tem que ter consciência disso para não também causar mais problemas ainda, mexendo demais, tá? Nosso inconsciente precisa de um tempo para acomodar as mudanças que são vistas numa constelação. Por isso que é necessário um intervalo de 30 a 60 dias para fazer outra constelação, principalmente do mesmo tema, né? Então, uma constelação, ela tem um efeito, assim, gigante, né? Ela traz mudanças muito significativas para a família. O ideal é constelar e deixar aquilo acomodar, tá, gente? Então, agora, reforçando aqui para os pais, teu adolescente tá difícil, tua criança tá difícil, vai constelar, por favor. Não deixa, tá? Adolescente a gente não deixa ficar sofrendo, porque eles não vão medir para salvar o sistema, tá? Então, tem que estar de olho, assim, é uma fase ali dos 12 aos 16, 17 anos, pelo menos, que a gente tem que estar muito atento com os nossos adolescentes. E é uma fase maravilhosa, quando eles são saudáveis emocionalmente, quando os adolescentes estão bem, estão no lugar deles, quando eles reconhecem a hierarquia dos pais. Os adolescentes são fantásticos, porque eles são leves, eles são alegres, eles fazem brincadeira, eles trazem essa alegria para dentro de casa, né? Então, veja, olhe para esse lado do teu adolescente. Eu tenho certeza que ele também faz isso e você talvez nem percebeu muitas vezes, né? Colocar o filho em escolinha o dia todo, quais consequências? E se precisar, qual idade é a ideal? Não vejo que tá errado colocar uma criança na escolinha o dia todo, tá? Eu acho que para criança, depende da idade, né? A criança, ela gosta da rotina, tá? Então, o ideal
o ideal, mas eu sei que não é possível para todas as mulheres, tá? Porque tem que trabalhar, eu entendo isso. Mas o ideal seria que a mãe pudesse ficar com o filho até os 2 aninhos. Porque é da mãe que a criança aprende, é com a mãe que a criança aprende o autocuidado, o amor próprio. Conforme ela foi criada, conforme a criança recebeu afeto até os 2 anos, cuidado, é dessa forma que ela vai fazer com ela mesma. Porque, por exemplo, um adulto que não tem autocuidado, né, com peso, por exemplo, obesidade, não consegue ter disciplina para emagrecer ou coisa assim, sentiu muita falta da mãe. A mãe não pôde, talvez, cuidar daquela criança como precisa. Então, o ideal é até aos 2 anos de idade que a mãe cuide, ou alguém que dê amor e cuidado de verdade, né? Porque às vezes deixa, né? Se deixar numa escolinha, pode ser que não receba isso, porque tem muitas crianças, né? Mas se você tiver que trabalhar, não tem o que fazer. Procure um lugar adequado, um lugar de confiança, que você se certifique que o teu filho vai ser bem cuidado. E aí, minha amiga, mãe, você dá o teu melhor pro teu filho, sempre. Quando ele crescer, o que não tá bom, ele vai buscar terapia. Porque não adianta a gente ficar se culpando. Meu Deus, eu tive que trabalhar e deixei meu filho com 5 meses na escolinha. Sim, você precisou trabalhar para dar de comer para ele, para dar de vestir para ele, né? Então tá tudo certo. Não adianta a gente se culpar. A gente faz o melhor que pode, assim como os nossos pais fizeram, né? E aí é que a gente fala, eu brinco com o nosso filho aqui, né? Eu digo para ele, olha, eu e teu pai, a gente fez o melhor que a gente pôde por você. Se você tiver alguma queixa, você busca e faz uma constelação, vai buscar terapia, vai se curar, né, meu filho? Porque não adianta a gente ficar se culpando. Não dá para voltar atrás e fazer diferente. Cada pessoa, cada pai, cada mãe faz aquilo que está ao seu alcance, com a melhor das intenções, de acordo com o seu nível de consciência. Então, a intenção é sempre a melhor. Mas o ideal, assim, se a mãe tem possibilidade de ficar com o bebê, com a criança até os 2 aninhos, excelente, excelente. Esse cuidado, assim, é muito importante. Mas se não pode, tá tudo certo também, tá? E depois dos 2 aninhos, colocar o dia todo na escolinha, não tem problema. Se é uma escolinha boa, se você sabe que tá sendo bem cuidado, lá vai ter rotina, vai ter horário para dormir, vai ter horário para comer, vai ter horário para brincar. Então, é ótimo isso, não tem problema, tá? Mais alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Respondi todo mundo? Deixa eu ver se eu deixei alguém para trás. Nem sei quanto tempo, que horas são. Nossa, já tá na hora de encerrar. A gente se propôs a fazer umas lives um pouco mais curtas, assim, porque senão fica muito extensa, né? 1 hora e pouco a gente tava fazendo, agora já passou de 40 minutos. Eu vou falando aqui e é um assunto que eu gosto, quando eu vejo o tempo passou. Mas é maravilhoso poder conversar com vocês, poder levar esse conhecimento. Aqui tá dizendo que caiu. Aqui pra mim tá normal. Não sei se pra alguém mais caiu. Ah, deve ter caído lá em Curitiba, o Leopoldo falou. Então, gente, amanhã, às 7h30 da manhã, o Edson tem outra live também. Amanhã ele vai fazer de manhã. Não percam, eu mando um aviso para vocês, tá? Então o assunto vai ser bem interessante amanhã de manhã. Também voltado a negócio, a empresa, tá? É muito bom, podemos falar por horas, verdade. É um assunto maravilhoso falar de família, de pai, de mãe, de filhos, né? É um assunto que eu gosto bastante. Deixa eu ver se eu deixei alguma coisa para trás aqui das perguntas que vocês fizeram. Eu acho que não, né, gente? Qualquer coisa, vocês podem nos mandar no direct depois, se ficou alguma dúvida. E também sugestões de temas, porque a gente vai fazer live todos os dias agora por um período. Então, vocês podem mandar sugestão de temas para nós, que vocês querem que a gente fale. Assunto que vocês gostariam de nos ouvir falando, tanto eu quanto o Edson. Vai ser um dia eu, um dia ele. E aí a gente vai fazer a live, tá? Então, quem quiser mandar mensagem, manda. Eu vou encerrando por aqui. Agradeço a presença de todos vocês, agradeço o carinho. Leopoldo, um grande abraço aí, pessoal de Curitiba, né? A Ivete entrou agora, gratidão pelos ensinamentos, beijos, beijo, Ivete, beijo,
Fábia, beijo a todos que participaram, a Cléo, minha amiga, todos vocês, muito obrigada. Fiquem atentos, a gente vai fazer live todos os dias, tá? Então, nos propomos agora a levar o conhecimento para além do presencial, né? E a gente tá gostando. E eu espero que vocês gostem também. Um super beijo a todos, tá? Gratidão. Tchau, tchau.